E aí, tudo bom? Nessa aula nós vamos estudar os produtos notáveis. Esse assunto é muito importante se você vai cursar uma faculdade de engenharia ou outra faculdade de exatas. Então eu recomendo que você anote tudo, porque você vai precisar memorizar todos esses produtos, certo? Então vamos lá, o primeiro produto. Aqui nós temos o quadrado da soma. Se você vê algo desse tipo, ou seja, um termo aqui somando com outro e depois elevando tudo ao quadrado, você pode igualar a seguinte expressão: quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então aqui eu vou passar um exemplo. X mais 2 ao quadrado, nós temos que é igual a quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes x vezes 2. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, certo? Mais o quadrado do segundo. Meu segundo termo aqui é 2, então 2 ao quadrado, 4. Nós temos também o quadrado da diferença. Então, a menos b ao quadrado. Isso aqui vai ser praticamente a mesma coisa do anterior, que vai mudar o sinal de menos aqui na primeira parte, certo? Então, vou ter a ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui esse mais realmente não muda, certo? Vamos a outro exemplo. X menos 2 ao quadrado, eu vou ter quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes x vezes 2, que é o primeiro vezes o segundo, vai ser 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Agora nós temos aqui um produto muito importante, que é a diferença de quadrados. Então, a parte do produto, obviamente, é essa, mas eu prefiro montar nessa forma. Então, primeiro, veja aqui que eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Se você enxerga algo desse tipo, em que você tem um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado, você pode assumir que ficará dessa forma: o produto da soma pela diferença desses dois valores, certo? Então, eu vou ter a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual a mais b vezes a menos b. Então, aqui nós temos um exemplo. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, eu sei que vai ficar x mais 2 vezes x menos 2, certo? O próximo produto aqui é o cubo da soma, certo? Esse aqui pode ser um dos mais complicados aí de memorizar. Mas vamos lá. Quando eu tenho dois termos aqui se somando e isso aqui, essa soma é elevada ao cubo, eu vou ter a seguinte expressão: cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? Então, aqui vamos a mais um exemplo. X mais 3 ao cubo. Eu vou ter aqui que isso vai ser igual a cubo do primeiro, ou seja, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, ou seja, 3 vezes x ao quadrado, vezes, aqui ó, o segundo. Então, 3 vezes x ao quadrado vezes 3. Eu vou ter 9x ao quadrado. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, certo? Então, 3 vezes o primeiro vai ser 3x e o quadrado do segundo é 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu vou ter 3x vezes 9, que dá 27x, certo? Mais o cubo do segundo termo. Então, eu vou ter aqui 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Agora nós temos o cubo da diferença também. No cubo da diferença é praticamente a mesma coisa do anterior, só que muda o sinal de menos, aqui na primeira parte e lá na última.
certo? Aqui no meio continua sendo o sinal de mais. Então, eu vou ter cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, aqui o nosso exemplo, nós temos x menos 3 ao cubo. Cubo do primeiro, x ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro. 3 vezes x ao quadrado, vezes 3, que é o segundo. Então, eu vou ter 3 vezes x ao quadrado, vezes 3, dá 9x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes x, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar 3 vezes x, vezes 9, que dá 27x. Menos o cubo do segundo. Como no anterior, 3 vezes 3 vezes 3, 27, certo? Outro produto é a soma de cubos. E aqui nós temos o seguinte formato. O primeiro somado com o segundo, e depois a gente multiplica por primeiro ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Observe que aqui nessa parte a gente não tem duas vezes o primeiro vezes o segundo. O pessoal confunde muito com esses primeiros produtos notáveis. Aqui realmente é só o primeiro vezes o segundo. E quando você tiver a soma, nessa segunda parte aqui, esse primeiro sinal vai ser de menos, certo? Então, eu vou ter aqui a soma de cubos, vai ser o primeiro mais o segundo, vezes o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui nós temos um exemplo. X ao cubo mais 2 ao cubo vai ser x mais 2, x ao quadrado, que é o primeiro termo, menos o primeiro vezes o segundo, x vezes 2, aqui a gente, para ficar mais legal, coloca 2x, mais o segundo ao quadrado, certo? Então, 2 ao quadrado, 4. Mesma coisa aqui com a diferença de cubos. O que vai mudar é esse sinal. Veja que esse primeiro termo, ele acompanha o sinal aqui da diferença, e aqui também o primeiro termo acompanha o sinal da soma. O que vai mudar é esse termo aqui. Quando for soma, esse primeiro sinal vai ser de menos, e quando for subtração, esse primeiro sinal aqui vai ser de mais. Então, eu tenho A menos B na diferença de cubos, vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui nós temos x ao cubo menos 2 ao cubo, botei x menos 2, vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, que seria o 2 ao quadrado, certo? Então, aqui é muito importante você memorizar todos esses produtos. Então, eu recomendo que você anote e todo dia dê uma olhadinha nisso aqui. Então, é bom que você realmente fale em voz alta, repetindo todos esses produtos, certo? Então, aqui, a mais b ao quadrado é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A menos b ao quadrado é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E assim por diante. Você repete isso aí todo dia, umas 2 vezes, e com uma semaninha ou menos você vai memorizar tudo isso. É importante também que você encontre alguns exercícios para fazer sobre os produtos notáveis. Esse assunto é realmente muito importante para a sua faculdade, certo? Vamos agora a alguns exercícios. Eu tenho aqui 3x mais y ao quadrado. E aqui eu vejo que isso tem uma cara de quadrado da soma. Só que aqui eu tenho 3x. Então, não importa isso. Você só precisa perceber que isso aqui é um termo, ou seja, seria o seu A, e esse aqui é outro que seria o seu B.
Então você faz tranquilamente da mesma maneira. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? 3x, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui você vai ter essa resposta. Como 3x é elevado ao quadrado aqui dentro dos parênteses, então você vai elevar os dois ao quadrado. Você vai ter 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, você vai ter 9x ao quadrado. Aqui você vai fazer a multiplicação normal, 2 vezes 3, 6, x e y. Então, 6xy, e aqui o quadrado do y, né, vai repetir. Outro exemplo aqui com a diferença, certo? Então, o quadrado da diferença vai fazer da mesma maneira. Lembrando que só muda o sinal aqui na frente. Aqui continua sendo mais. E aí, só desenvolver, vai ter praticamente a mesma coisa, mudando aqui o sinal. Nesse caso aqui, a gente tem algo parecido ali com a diferença de quadrados, né? Quando você encontra aqui uma soma vezes a diferença de dois termos, você lembra que é a diferença de quadrados, certo? Só que aqui eu vou mostrar de uma outra maneira para você identificar isso. Você viu que é parecido aqui. Esse aqui seria o seu termo A e esse aqui o seu termo B. Então, eu vou fazer o seguinte. A é igual a x ao cubo, que é isso aqui. E você precisa encontrar aqui o quadrado de A, não é isso? Então, você vai elevar esse valor aqui ao quadrado. Então, o quadrado de A vai ser igual a x ao cubo elevado ao quadrado. E aqui você tem o B, que é esse segundo termo aqui, que é o y à quinta. Então, isso ao quadrado vai ser aqui, ó, y à quinta ao quadrado. E aí eu já posso colocar, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui eu posso desenvolver percebendo que é uma potência de potência, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, x elevado a 3 vezes 2, que dá 6, menos y elevado a 5 vezes 2, que dá 10. E aqui eu tenho x à sexta menos y elevado a 10, certo? Então, aqui você poderia simplesmente perceber que isso aqui é o A, isso aqui é o B, e já elevar ao quadrado e chegar logo aqui. Ou então, pode ir fazendo por partes, separando aqui o seu termo A, o seu termo B, e depois elevando ao quadrado. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos um cubo da diferença. E da mesma forma, a gente vai saber que aqui é o termo A e aqui é o termo B, certo? Então, desenvolve normalmente. O cubo do primeiro, menos, lembrando que aqui é uma diferença, então aqui vai ser menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes o segundo, sem estar ao quadrado, segundo normal, 3y, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. E aqui muda o sinal novamente, né, em relação à soma. Vai ficar menos o segundo ao cubo, certo? Então, isso aqui é só desenvolver da mesma maneira. Tenho aqui 2x ao cubo, vai ser 2 ao cubo vezes x ao cubo. Então, vou ter 8x ao cubo, menos, aqui eu vou multiplicar. Não, primeiro aqui eu vou fazer a potência, certo? Então, 2x ao quadrado, eu vou ter 4x ao quadrado, e depois eu multiplico. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. E lembrar que tem o y aqui ainda, então vai ser 36x ao quadrado, y. Mais, aqui eu vou fazer a potência novamente, 3y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado, e eu vou fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 2, 6, vezes o 9, vai dar o 54. Então, eu vou ter 54xy ao quadrado. Menos o cubo do segundo aqui vai ser 3 ao cubo, vai dar 27, y ao cubo, que dá y ao cubo. Então, nós temos aqui o seguinte resultado. 8x ao cubo menos 36x ao quadrado y, mais 54x y ao quadrado menos 27y ao cubo. Esse aqui
a gente percebe ali que é igual, né, a soma dos cubos. E nesse caso aqui eu vou desenvolver isso. Eu não vou colocar direto como é que ficaria a soma dos cubos. Eu vou desenvolver fazendo a multiplicação distributiva, para mostrar a você que a gente vai chegar lá na soma dos cubos, certo? Então vai ser praticamente uma verificação. Então eu vou ter aqui o seguinte. Primeiro eu tenho que multiplicar o primeiro termo vezes esse, depois vezes esse, depois vezes esse. E depois eu vou multiplicar esse vezes esse e vezes esse. Então vamos lá. 2x vezes 4x ao quadrado. 2 vezes 4, 8. X vezes x ao quadrado. Vou somar os expoentes porque a base é igual. X ao cubo. Então, tenho 8x ao cubo. 2x vezes menos 2xy. Eu vou ter 4, 2 vezes 2. O x vezes o x vai dar o x ao quadrado. E eu tenho aqui o y que sobra, certo? Então, eu vou ter menos, que é esse menos daqui, 4x ao quadrado, y. Mais, porque eu vou ter 2x vezes o y aqui ao quadrado, né? Então, esse sinal de mais que eu pego aqui. 2x vai ser 2, não tem mais ninguém para multiplicar com 2. O x também não tem ninguém para multiplicar com ele. E o y ao quadrado aqui. Então, 2x, y ao quadrado. Mais y vezes 4x ao quadrado vai ser 4x ao quadrado y, certo? Não tem ninguém da mesma forma, nenhum outro y aqui, nenhum outro x ou qualquer outro número, então só coloco o y aqui do lado. Então, ó, 4x ao quadrado, y. Agora eu vou fazer o y vezes o menos 2xy. Então, aqui eu só tenho o y para multiplicar, então vai ficar menos 2x e o y vezes o y vai dar o y ao quadrado. Então, aqui eu vou ter menos 2xy ao quadrado. E, por fim, y vezes o y ao quadrado vai dar o y ao cubo, certo? Então, vamos lá. Observe que aqui eu tenho dois termos parecidos. 4x ao quadrado y. E aqui eu tenho 4x ao quadrado y, certo? Esses termos são iguais. O que muda é o sinal. Aqui é menos e aqui é mais. Então, uma coisa menos ela mesma vai dar zero. Então, eu posso remover esse termo. Esse menos esse vai dar zero. E da mesma forma, eu posso fazer com esse 2xy ao quadrado. Veja que eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Só que aqui é o sinal de menos. Então, 2xy ao quadrado, eu vou subtrair com 2xy ao quadrado, que vai dar zero. Então, eu posso eliminar toda essa região aqui e só sobra 8 vezes o x ao cubo mais o y ao cubo. Então, eu fico com somente essa expressão. Só que esse 8 é o 2 ao cubo, certo? Então, aqui, ó, 8 é 2 ao cubo. Pela regra da potência, eu posso tirar aqui, ó, esse cubo e colocar do lado de fora. E deixar o 2x dentro dos parênteses. Então, eu vou ficar dessa maneira aqui. 2x elevado ao cubo mais y ao cubo. Então, veja que esse formato ele vai remeter a gente para uma soma de cubos. Então, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilhe com mais alguém que você acredita que precisa desse conhecimento. E veja novamente o vídeo se tiver dificuldade. Esse assunto é um pouco chatinho realmente, mas é muito importante você aprender, certo? Qualquer coisa pode tirar dúvida também nos comentários que eu estarei respondendo. Muito obrigado e até a próxima aula.